Olá, pessoal. Tranquilo aí? Sim, a resposta é sim. Mas sim o que, professor? Nós já vimos a parte 1 de aves. Mas já vimos? Já. Já vimos a parte 1 de aves. E onde está essa parte 1? Está um pouquinho mais para baixo nas aulas do professor, que você vê lá, né? Está escrito aves 1. Nós já vimos essa parte, onde nós fizemos uma apresentação geral, comentamos sobre características externas importantes, falamos até a respeito um pouquinho sobre ossos, voo e tudo mais, onde nós tivemos como representante na aula, né, nós tivemos um convidado, uma convidada fêmea, a nossa lignete fêmea Yellow participaram da nossa aula, certo? Então, se você ver um pouquinho mais para baixo nas aulas do professor, você vai encontrar onde nós fizemos um apanhado geral de características externas e outras características importantes. E na aula de hoje, nós vamos ver aves 2. Ah, certo, professor. Entendi. Então, eu vou procurar lá um pouco mais para baixo nas aulas do professor para a gente dar a sequência do nosso estudo com relação às aves. Certo? Lembrando, hein, gente? Cordados, peixes, anfíbios, répteis, aves e depois os mamíferos na sequência, tá bom? Então vamos lá? Vamos. Então, acompanhando o professor nas aulas maravilhosas da biologia, conceitos básicos na bio, canalzinho do seu velho professor. Gente, aves 2. Sistemas. Vamos comentar um pouquinho a respeito do sistema das aves. Em termos de sistema, vamos começar como sempre, no sistema tegumentário, o sistema de envolvimento do corpo, né, que cobre o corpo do animalzinho, tá certo? O tegumentário. O sistema tegumentário dessas aves, pessoal, de revestimento externo, tá certo? Eles possuem uma pele delgada, ela é seca, sem a presença de glândulas, como ocorre principalmente nos anfíbios, que é totalmente umidificada, né? Então não tem, é delgada a pele, sequinha, e também ausência de glândulas, com exceção da glândula uropeigiana, tá? E essa glândula uropeigiana, ela, obviamente, ela libera uma substância oleosa, impermeabilizando as penas do corpo dessas aves, tá certo? Com exceção da glândula uropeigiana, ok? Então o tegumento delas realmente é assim, coberto por pena, cada pena tem um tipo, a disposição das penas e tudo mais, certo? Esse é o tegumento, pele que recobre. Agora vamos falar um pouquinho do sistema esquelético. É totalmente peculiar o sistema esquelético. É delicado, possui ossos ocos com ausência de medula óssea, não tem, né? Totalmente adaptada ao voo desses animais. Olha, tá? Para deixar o animal levinho, para que ele possa voar. Aves que são consideradas pássaros. Não esqueça, pessoal, aves e pássaros. Todo pássaro é uma ave, mas nem toda ave é um pássaro. Tem aves que voam e aves que não voam. Certo? É bom colocar isso direitinho para vocês. E o sistema esquelético, a parte esquelética desses animais é totalmente adaptado. Na verdade, totalmente. É um sistema totalmente ossificado, possui uns ossos pneumáticos, tá? Importantes, que se ligam aos sacos aéreos dos pulmões. Os ossos pneumáticos. Ok? Outra coisa, as aves voadoras, né, elas possuem o osso externo do peito em forma de quilha, tá? Ou carena, né? Onde estão os músculos peitorais que se unem às asas. Olha só, hein? Então o osso externo em forma de quilha, tá certo? Ou carena, que estão ligados aos músculos peitorais que se ligam depois automaticamente às aves do bichinho, tá certo? Agora vale a pena lembrar, pessoal, que as aves que não voam, as aves que não são pássaros, tá certo? Elas possuem o osso externo achatado e são denominadas ratitas. São chamadas de ratitas, tá certo? Ok? Então é bom a gente fazer essa diferenciação em termos de ossos. É tudo adaptado.
ossos pneumáticos, sacos aéreos, o osso do peito em forma de quilha, tudo isso para a ave poder se adaptar ao seu voo pleno. Muito bem. Sistema respiratório das aves. Tem pulmões? Tem pulmões. Tá? Os pulmões, obviamente, se localizam na parte dorsal do corpo do bichinho. Né? Presta atenção, gente, presta atenção. Depois vocês conversam aí. Presta atenção no professor, vamos lá. Tá certo? Na parte dorsal do corpo do bichinho são 2 pulmões, né? Onde saem 5 pares de sacos aéreos. 5 pares de sacos aéreos em contato com os ossos pneumáticos. 5 pares de ossos aéreos em contato com os ossos pneumáticos, né? Obviamente saindo dos pulmões. Isso é importante vocês guardarem. Agora, existe uma equaçãozinha que vale a pena você guardar. A equação matemática, não. Uma equaçãozinha. Qual que é a equaçãozinha? É assim: sacos aéreos mais ossos pneumáticos é igual ao quê? Aumento da capacidade respiratória, tá certo? E, obviamente, diminuindo o peso para o voo pleno do bichinho. Olha que interessante, tá? O professor, repete com a gente. Vamos repetir. Sacos aéreos mais ossos pneumáticos, existe aumento da capacidade respiratória e diminuir o peso do voo pleno, facilidade do voo do bichinho. Isso é legal a gente guardar, tá bom? Então, pessoal, até agora o que nós vimos? Nós vimos a parte de tegumento do bichinho, né? Sem glândulas, pele delgada, seca, os ossos delicados, ossos pneumáticos, se ligam a sacos aéreos, tá certo? E tudo mais. O osso do peito, isso aqui cai muito em Enem, vestibular, o osso do peito em forma de quilha, né? Que é importante vocês guardarem também. Agora, gente, sistema digestório. Isso nós comentamos lá em Aves 1. O bico córneo, o biquinho córneo nos animaizinhos, tá certo? Tá? E boca sem dentes. Aves não têm dentes, tá certo? Então existe o biquinho córneo e as aves não possuem dentes aí na jogada. Tá? O que mais? Esôfago com papo. Esôfago com papo para armazenar o alimento, papinho. Nossa, armazenar, tá certo? E umedecer o alimento do animalzinho, da ave, do bichinho. Olha aí, olha que interessante. O esôfago com papo para armazenar, tá certo? E umedecer a comidinha que o bichinho come, o alimento dele, a nutrição dele, tá certo? Né? E sem glândulas salivares. Não tem glândulas salivares na jogada. Tem a sublingual, parota, isso não tem. Tá? Então isso é o comecinho. O estômago dele, o estômago das aves, o estômago desses animais são divididos em proventrículo, onde existe a digestão química, e a moela, onde existe a digestão mecânica, tá certo? O fenômeno digestivo dos animais, desses animais, das aves. Olha que interessante, hein? E terminando em cloaca depois. Em cloaquinha, que significa orifício único, né, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, certo? Então, é dessa maneira o sistema digestório. E outra coisa, hein, pessoal, o fígado, como órgão anexo, ele é muito bem desenvolvido, sem ou com a vesícula biliar, tá? Pode ter a vesícula, não pode ter a vesícula, mas o fígado é bem desenvolvido na jogada, tá? A cloaca, ela é dilatada. É dilatada por quê? Porque saem os resíduos de excreção de nutrição, de alimentos, restos de alimentos, tá certo? Existe a liberação de ácido úrico, excretas nitrogenadas do corpo do bichinho por aí também, sem falar também a passagem do ovo pelo mesmo orifício em termos de elemento de reprodução, certo? Tá bom? Isso em termos de cloaca, certo? Quer que retome? Precisa retomar? Professor, faz um apanhado aí, para um pouquinho, faz um apanhado geral. Claro, faz um apanhado geral. Claro. Então, ó, o que nós falamos até agora? O que nós falamos até agora? Primeira coisa, o que nós estamos estudando? Vou até mais longe. Onde é que nós estamos estudando? Cordados, vertebrados. Tá. Que classe que nós estamos? Peixes, já foi. Anfíbios, já foi. Répteis, já foi. Aves.
Estamos vendo aves 1 ou aves 2, que o senhor costuma dividir? Aves 2. E aves 1? Já vimos direitinho, tá lá, procura nas aulas mais para baixo do professor para você dar uma olhada lá, tá? Tem a fotografia da Yellow, esse lignete lindo, amarelinha, tá lá. Tá? Fizemos um apanhado geral como características importantes. Hoje é sistemas. Começamos a ver o tegumento? Começamos a ver o tegumento, a pele que recobre o corpo, sistema tegumentário, pele delgada, seca, sem a presença de glândulas, além da, com exceção da glândula uropigiana, presença de cera, permeabilização, tá certo. Esquelético? Sim, sistema esquelético do bichinho. Totalmente adaptado ao voo, ossos pneumáticos, sacos aéreos, né? O formato do osso, a quilha, tá certo? Calcarena, nós temos tudo isso também. Respiração pulmonar, né? Cinco pares de sacos aéreos ligados aos ossos pneumáticos, tudo isso faz parte. Ossos, olha bem, olha lá, né? Sacos aéreos mais ossos pneumáticos igual a aumento da capacidade respiratória e diminuir o peso por voo do animalzinho. Isso é importante você guardar. O que mais? Deixa eu arrumar minha barba aqui. Tô bonito? Tá. Bom, vamos lá. Sistema digestório. Tem bico? Tem. É bico córneo? Sim. Tem dentes? Não. Tá certo? Tem o esôfago? Esôfago com papo para armazenar e umedecer o alimento, né? Umedecer, deixa molinho, né? E a moela, né? Que serve mais tarde para a gente ver direitinho, que é o sistema mecânico. Tá? Vimos isso? Sim. O que mais que nós vimos? Nós vimos o proventrículo, que faz parte do estômago, que faz parte da digestão química do fenômeno de digestão dos animais. Tá certo? O que mais que nós vimos? O fígado é bem desenvolvido, com ausência ou não de vesícula biliar. E a cloaca ela é dilatada, porque sai o quê? Sai as excretas nitrogenadas, né? O ácido úrico, excretas de alimento e também o ovo como aspecto de reprodução. Então ela tem que ser bem dilatada. Vimos aí? Tá bom? Legal? Então vamos lá, estamos falando de aves, máquinas voadoras. Circulação. O coração é dividido em 4 compartimentos, 2 átrios e 2 ventrículos. Então a circulação é fechada, completa e dupla. Hemácias, glóbulos vermelhos, eritrócitos, tá certo? Nucleados e ovais. Nossa, cara, adoro os glóbulos vermelhos nucleados, né? Porque nós não temos nucleados, né? Então você faz uma comparação numa aula de microscopia que fica bom pra caramba. Vamos lá. Sistema excretor. Excretas, rins evoluídos com metanéfros, como já expliquei, né? 2 ureteres terminando em cloaca no final. Ausência de bexiga urinária, para não pesar. Olha, tudo adaptado ao voo desses animais. Olha que evolução. Gente, sabe o que significa isso? Evolução. Tudo adaptado ao voo do bicho. Isso levou anos, milhões e milhões de anos, porque houve essa adaptação ao voo do animalzinho. Tudo adaptado para ele voar. Aves, pássaros. Tá certo? E essas excretas pastosas, pessoal, né? Ricas em ácido úrico, é eliminada com as fezes através da cloaca. Tá bom? Bom, o que mais? Reprodução. São hermafroditas? Monóicos? Não, são dioicos, sexos separados, e às vezes é muito difícil de você fazer uma diferenciação do macho e a fêmea em termos de dimorfismo sexual. Tá bom? São ovíparos? Exatamente. Fecundação interna? Sim. Desenvolvimento direto sem etapa larval? Exatamente. Tá? Então, em termos de reprodução. Ok? Agora existe todo aquele lance do chocar aos ovos, a proteção, né? A presença de proteção da casca com relação ao aspecto evolutivo e tudo mais. Isso é importante a gente lembrar também, que foi falado aí nas classes anteriores aí dos cordados. Ok? Tudo bem? Certo? Certo. Então, hoje, pessoal, nós vimos aves 2, fechando então a classe das aves, e na próxima aula a gente vai ver então os mamíferos.
Não é mamífero. Eu já vi aluno falar mamífero, é mamíferos. Tá bom? Beleza. Grande abraço do professor para vocês, muita saúde, presta atenção nas aulas do professor, faz um resuminho, dá uma olhadinha. Frequentemente eu estou postando as aulas aí em conteúdo para você ver em termos de vestibular. Né? Você pode pegar essas aulas, levar para onde você quiser, a gente bate um papo. Aí embaixo nos comentários tem para você comentar suas observações com relação às aulas do professor. Divulguem o canalzinho do professor, o professor agradece. Ok? Tá bom? Beleza? Beleza, então. Tudo de bom para vocês, pessoal. Grande beijo, professor. Saúde para você, para sua família e para seus amigos. E até os mamíferos. Vai, Corinthians. Falou, gente. Grande abraço aí.